Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos que estão em casa, receba também um abraço do seu pastor, do seu amigo. E estamos nesta noite na direção de Deus para cultuarmos mais ao Senhor Jesus. Quero passar o trabalho que vai pregar nesta noite. O obreiro do Senhor, professor César, vai trazer a mensagem da noite em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e a vocês que estão acompanhando de suas casas, que possa ficar até o final deste culto. Infelizmente a gente ainda não pode se reunir na nossa igreja para adorar ao Senhor com todo mundo presente, mas esse momento vai passar. Mas enquanto isso, continuamos adorando a Deus pelas ferramentas que nos são proporcionadas. Quero convidar a todos para meditarmos na palavra de Deus, um salmo bastante conhecido da igreja, que é o Salmo 91. Graças a Deus que quando falamos da palavra de Deus, qualquer versículo que eu pensar aqui vai ser bem conhecido da igreja, porque a igreja medita sempre na palavra de Deus. Mas quero ler o Salmo 91, apenas o versículo 1, mas vamos no decorrer dessa mensagem fazendo citações aos demais versículos. O tempo é pouco, não dá para a gente ler todo o capítulo e depois comentar, então a gente vai comentando aos poucos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quero intitular essa mensagem de hoje com a segurança daquele que se refugia em Deus. Amém? O versículo começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós percebemos, ao meditarmos no Salmo 91, a segurança daqueles que confiam plenamente em Deus. O texto nos assegura que Deus será o nosso refúgio. É o que a gente vê claramente no desenvolver desses versículos. E sempre nós poderemos contar com a sua proteção, principalmente, claro, em tempos de perigo. Não importa se é um perigo físico ou um perigo espiritual, nós sempre poderemos contar com a proteção de Deus. Mas antes gostaríamos de falar sobre a condição para contarmos com a proteção de Deus. E a gente vê essa condição justamente ao ler o Salmo 91, né? À medida que vamos lendo cada versículo, vamos tendo aquela experiência, recebendo aquela mensagem da parte de Deus. O salmista, quando escreveu este salmo, com certeza tinha vivido, tinha passado por experiências que lhe puderam dar autoridade para falar desse assunto. A condição para contarmos com a proteção de Deus é estar sob sua vontade. Ninguém pense que vai contar com a proteção de Deus sem andar na sua vontade. Nós devemos passar a nossa vida, almejando e nos esforçando em fazer a vontade de Deus. E aí o crente vai procurar habitar na sua presença. Olha só, habitar na presença de Deus. Uma coisa é estar, outra coisa é habitar. Interessante, né? A gente pode estar em um lugar, passa um tempinho ali, depois sai, vai estar em outro lugar, mas o salmista diz exatamente em habitar na presença do Senhor. Essa é a palavra que ele usa. Então habitar dá uma ideia de quê? De continuidade, Não é uma coisa passageira, mas é uma coisa que você faz com continuidade. Então, aquele que quer contar com a proteção de Deus precisa habitar na presença do Senhor.
Mas é interessante que a gente vai lendo o Salmo 91 e vai aprendendo mais coisas. Pense no Salmo cheio de ensinamentos, cheio de informações para os amantes da palavra de Deus. Aqui no Salmo 91, por exemplo, nós encontramos 4 nomes que o salmista aplica para Deus, né? Que ele utiliza para se reportar a Deus. 4 nomes a gente vê no Salmo 91. O primeiro a gente viu logo no primeiro versículo, né? Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra Altíssimo sugere que ele é maior do que qualquer coisa, né? É maior do que qualquer ameaça, é maior do que qualquer inimigo, de qualquer problema. Então o nosso Deus, um dos nomes que a gente vê aqui no Salmo 91, é Altíssimo. Então nós somos felizes por servirmos a um Deus que é Altíssimo. Nós encontramos também mais um nome, Onipotente. Nós podemos ver ainda no versículo 1 também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Todos conhecem o significado dessa palavra. Como onipotente, isso quer dizer que ele tem todo o poder para enfrentar e destruir qualquer inimigo que se levante contra o povo de Deus, qualquer inimigo que se levante contra a igreja do Senhor, né? Então, graças a Deus, porque nós servimos a um Deus que é Altíssimo e que é também onipotente. A gente vai continuando lendo, e nos versículos 2, 9 e 14, nós vemos o salmista se reportar a Deus com outro nome, Senhor, que vem do hebraico Jeová, né? Então ele se dirige a Deus chamando-o de Senhor. Como o Senhor, ele é a garantia da presença divina na vida do crente. Nós podemos chamá-lo de Senhor, né? E como no fato de nós chamarmos Deus de Senhor, estamos mostrando que ele, né, tem soberania sobre as nossas vidas, que a sua presença nas nossas vidas é uma garantia. Mas eu deixei esse quarto nome, na verdade não é exatamente um nome, mas uma forma como o salmista se dirige a Deus, por último, porque é a forma que eu mais, como é que eu posso dizer, fiquei feliz. Está logo no versículo 2, mas eu deixei por último, porque mostra o relacionamento de Deus com o crente. Olha só, no versículo 2, como ele diz: Ele é o meu Deus. Amém? Ele é o meu Deus. Olha só, é uma expressão de carinho, de intimidade. Meu Deus. Essa intimidade que o crente tem com Deus é um privilégio. Esse termo nós usamos para as pessoas mais chegadas. Ele é meu amigo, ele é meu parente. Quando se falam de pessoas que ocupam um cargo de autoridade na sociedade, algumas pessoas gostam de chamar, né, às vezes até para demonstrar certa intimidade: ele é o meu prefeito, ele é o meu governador, ele é o meu deputado. Embora estou citando exemplo de pessoas que falham palidamente esse exemplo, mas estou agora a palavra meu para mostrar esse tipo de intimidade, esse tipo de relacionamento. Quando falamos de Deus, aí sim, aí Deus é infalível, onipotente, como nós já vimos, Altíssimo, Senhor, mas o mais importante, Ele é o meu Deus. Amém? Ele é o nosso Deus. Essa é a intimidade que nós temos com o Senhor, de poder chamá-lo de meu Deus. Não é só Deus, eu não só chamo Deus de Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Altíssimo, Ele é onipotente. É mais do que isso, Ele é o meu Deus. Amém. E agora, dando sequência ao estudo do Salmo 91, nós podemos ver os benefícios dessa intimidade que nós temos com Deus. Nós podemos ver os benefícios desse relacionamento que nós temos com Deus, que é justamente aquilo que intitula a nossa mensagem de hoje, que é a segurança daquele que se refugia em Deus. Esse é o tema. Segurança do quê? De qual problema? Do que é que nós estamos falando para precisarmos de segurança? O salmista enumera alguns perigos. Ele não cita todos os perigos que existem na vida, mas ele foi feliz em escolher perigos, bem contundentes, que são frequentes na vida das pessoas,
em um local ou mesmo historicamente falando. E vamos enumerar aqui alguns, mas o tempo não dá para a gente falar muito detalhadamente de tudo, mas aquilo que for possível a gente vai falando aqui. Dentre tantas coisas que o salmista cita, a gente pode ver que tudo que acontece em nossas vidas, né, é dentro da permissão de Deus. Antes de começar a enumerar, mas vale fazer essa observação: tudo que acontece nas nossas vidas é dentro da permissão de Deus. Nada acontece fora da permissão de Deus. E tem mais: é só termos um pouquinho de paciência para entendermos que mesmo aquelas coisas adversas que às vezes acontecem com o crente, com aquele que serve a Deus, mas tudo contribui para o bem. No momento a gente pode até não entender, né? No momento a gente pode até não entender e se questionar: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas quando a gente tem um pouquinho de paciência, aí chega o momento que nós entendemos porque Deus permitiu que passássemos por certos momentos na nossa vida. Mas o mais importante é que mesmo passando por aquele momento, em nenhum momento Deus nos abandonou, Ele sempre esteve conosco. Então tudo acontece dentro da permissão de Deus. Isso não significa que nós não teremos dificuldade, teremos sim. Na verdade, em nenhuma parte da Bíblia, nenhuma das muitas promessas que Jesus fez, que o próprio Deus fez, nenhuma das promessas que nós podemos detectar ao ler a Bíblia, dizem que nós teremos um mundo só de paz, uma vida só de paz. Não. Diz que teremos sim paz, diz que teremos sim saúde, diz que teremos sim a proteção de Deus, mas diz também que passaremos por dificuldades, O próprio Jesus passou dificuldades e disse: no mundo tereis aflições, mas não se preocupem, eu venci o mundo. Ele não terminou a frase naquele momento, mas em outras partes da Bíblia nos deixam a entender, nos levam a entender que ele poderia muito bem ter continuado e ter dito: vós também vencereis. Não vou botar palavras na boca de Jesus, pelo menos não naquele momento ele não disse dessa forma, mas em muitos outros momentos ele deixou claro que ele disse: e estarei convosco todos os dias. Então, nos momentos bons, você está com a presença de Cristo na sua vida, mas nos momentos ruins também, não tenha dúvida com relação a isso. Na verdade, é nesses momentos que Ele mais está próximo de você. Talvez você não perceba, mas é o momento que o Senhor está conosco mais intensamente, para poder nos livrar de todo o mal. E aí a gente continua vendo que enquanto estivermos fazendo a vontade de Deus, ou seja, aquilo que Ele agrada, aí sim, como diz o salmista, aí Ele será o nosso refúgio, será a nossa proteção. Por isso é importante nós estarmos sempre na presença do Senhor. Mas a nossa proteção, o nosso refúgio, contra o quê? É aí que vem a enumeração que eu falei agora há pouco. O salmista começa a enumerar certos perigos que acontecem durante uma vida. Ele cita o espanto noturno. Espanto noturno. Muitas pessoas têm dificuldade até para dormir por conta do espanto noturno. Do que é que o salmista está se referindo? Muita coisa pode se encaixar aqui. Não é só uma coisa, ele não estava vendo apenas uma coisa. Mas estresses normalmente são mais intensos, as reações do estresse são mais intensas durante a noite. Você tem um dia estressante, é a noite que vai complicar, a dificuldade para dormir, não é? Além do estresse, a depressão, a depressão é um espanto noturno também. Podemos citar ainda a ansiedade, o pânico. Muitas pessoas estão passando por crise de pânico, principalmente nos dias atuais. Então, era disso que o salmista estava falando. Não temerás o espanto noturno. A partir do momento que nós temos o Senhor, o meu Deus, como proteção, então nós podemos contar com o Senhor como proteção contra o espanto noturno. É o primeiro item que o salmista cita. O salmista também cita outro item, que é seta que voa de dia. Além de falar do espanto noturno, ele está falando também de seta que voa de dia. Mas o que são setas que voam de dia? O salmista escreveu isso num período de guerra. E quando se fala de guerra, há os confrontos entre soldados,
Hoje as guerras são diferentes. Hoje as guerras são com armas de fogo, né? São com mísseis, com capacidade de destruição em massa, até bombas atômicas que são capazes de destruir quase que uma nação inteira, dependendo do tamanho, uma nação inteira de verdade. Mas naquela época as guerras eram travadas com espadas, com lanças e com flechas, né? Com arcos e flechas. Então, quando ele falou de seta que voa de dia, ele estava se referindo justamente às setas atiradas, né, por um especialista de guerra que atentava contra a vida dos israelitas. Aí ele está dizendo: você não vai temer as setas que voem de dia. Claro que podemos fazer aplicação a ataques e perigos que nos cercam diariamente. Há quem aplique ainda, inclusive, a balas perdidas. Quantas pessoas, principalmente em cidades grandes, que tem confrontos nas favelas, ou mesmo nas ruas, sem ser nas favelas, as pessoas estão nas suas casas, tranquilas, e de repente vem uma bala perdida, como já vi em várias reportagens, e acaba afetando uma pessoa daquela casa que não tem nada a ver. Mas com o crente é diferente, porque ele não vai temer nenhuma seta que voe de dia, porque ele conta com a proteção de Deus. O salmista continua e diz: peste que ande na escuridão. O que será que ele estava se referindo? A peste que anda na escuridão. Claro que quando falamos de peste, estamos falando de doenças, de epidemias, de pandemias, de tudo que possa existir. Quantas epidemias e pandemias já assolaram a humanidade, né? Algumas não se tornaram pandemias porque foram localizadas. Outras se alastraram por todo o mundo, como o ebola, como a gripe espanhola, a gripe suína, enfim. Foram vários momentos da história em que a população de uma região, ou mesmo da terra inteira, foi assolada por uma peste. E o salmista fala da peste que anda na escuridão. Isso podem se referir a demônios que agem propagando essas epidemias. A escuridão não é apenas a escuridão noturna, porque ele já tinha falado agora há pouco do terror noturno. Agora ele está falando daquilo que é feito de forma escondida, de forma que não é às claras. E quem age dessas formas são os demônios, né? Propagando todo tipo de doenças e de males sobre a face da terra, sobre aqueles que eles conseguem atingir. Existem bruxarias também que são feitas às escondidas, nas trevas, durante as noites, e pode se encaixar muito bem aqui, porque das bruxarias vem as pestes também que eles lançam sobre aquelas pessoas. Mas o crente é diferente. A gente sabe que nenhuma macumba, nenhuma bruxaria vai pegar em crente. Pode se juntar o inferno todinho para fazer suas bruxarias, pode se juntar os feiticeiros do mundo inteiro para fazer uma bruxaria. Enquanto o crente estiver protegido pelo sangue de Jesus, nenhuma bruxaria vai lhe afetar. E o salmista continua: mortandade que assole ao meio-dia. Já falamos da seta que voa de dia, e agora a mortandade que assola ao meio-dia. Como eu disse agora há pouco, ele falou isso num tempo de guerra. Ao citar a mortandade, logo em seguida ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Logicamente ele estava tendo uma visão no meio da guerra. No meio da guerra se vê os soldados caindo de um lado e de outro. Então ele diz: 1000 vão cair do teu lado, 10.000 vão cair do lado direito, mas não se preocupe, enquanto você continuar com a proteção de Deus, você não vai ser atingido. Então nós precisamos continuar com a proteção de nosso Senhor, e para isso é só seguirmos a receita do início da mensagem: é habitar na presença do Senhor. E ele continua, não vamos citar todas porque o tempo não dá, mas ele continua citando mais um, pragas que cheguem às nossas tendas. Ele diz que nenhuma praga chegará às nossas tendas. As pragas, igual às pestes, e vai mais além também, pode ser feridas, pode ser doenças, pode ser as chamadas pragas propriamente ditas, que às vezes assolam, né, a humanidade, como aquelas 10 pragas que assolaram o Egito. E o mundo hoje também passa por pragas de todo jeito. Mas o crente não precisa se preocupar, porque nenhuma praga chegará à sua tenda. Ele cita a tenda aqui porque era a forma de habitação daquela época.
Se ele fosse escrever nos dias de hoje, ele diria: nenhuma praga chegará à sua casa, né? Ele diria tranquilamente. Então não se preocupe, quando as pragas estiverem assolando pelo mundo, mesmo como já disse, praga se encaixa também na questão das doenças, como está acontecendo agora, né? O mundo está estarrecido por conta de uma doença chamada Covid-19, vírus maldito, né? Que é o coronavírus, como é bem conhecido, o mundo inteiro só fala sobre isso, não tem outro assunto. Alguns estão perplexos, outros estão sem saber o que fazer diante da situação, mas enquanto você estiver habitando na presença do Senhor, escute o que diz a palavra de Deus, ó: nenhuma praga chegará à tua casa, nenhuma praga chegará à tua tenda. Continue confiando em Deus, amém? E o salmista continua falando mais um pouco da proteção de Deus. Ele diz que o Senhor coloca os seus anjos para nos guardar de todo o perigo. A palavra de Deus diz claramente: nenhum mal te sucederá, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão, melhor dizendo, nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Então o Senhor manda o seu anjo para estar a nosso dispor, garantindo assim a nossa proteção. Quantos demônios são enviados pelo inferno para tentar contra a tua vida, mas aí o Senhor também já tem determinado anjo para poder neutralizar a ação desses demônios. Enquanto confiarmos em Deus, até mesmo os anjos estarão ao nosso dispor. A palavra de Deus continua ainda dizendo que nós pisaremos leões e áspides. Áspides são serpentes, né? Pisaremos leões e serpentes. O que é que isso quer dizer? Siga o teu caminho confiando em Deus. Se lá na frente aparecer um leão como obstáculo, se lá na frente aparecer uma áspide como obstáculo, não se preocupe, que o Senhor está te dando poder para pisá-los. Não vamos entender errado também a palavra de Deus. Eu gosto sempre de fazer essa observação, porque às vezes algumas pessoas podem fazer bobagens em nome da fé. Não, a palavra de Deus não está dizendo que você vá procurar um leão para pisar, vá procurar uma áspide para pisar, não. Mas se ele surgir no caminho da tua vida, aí sim, se ele surge como obstáculo da tua vida, você vai ter poder para pisá-los, para neutralizá-los, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz que nós pisaremos o leão e a áspide. Mas não esqueça, se o leão está à margem do caminho, deixa ele para lá. Se a áspide está lá do outro lado, deixa ela para lá, não tem por que mexer com eles. Agora, se surgir no teu caminho, aí sim, pise em nome de Jesus, porque o Senhor te dá poder para isso. Tudo que surgir, todo obstáculo que surgir no caminho do crente, pode ter certeza que o Senhor te dá poder para superar. Agora, irmãos, eu deixei, na verdade os versículos estão no final, mas essa parte aqui é formidável, porque quem começa falando nesse salmo é o salmista, mas quem termina é o próprio Deus. O salmista começa falando da sua experiência de ter Deus como refúgio, né? De poder confiar em Deus, de poder ter essa intimidade com Ele a ponto de chamá-lo meu Deus. Mas aí tem um certo momento que Deus assume os versículos, posso assim dizer, e Ele é que começa a falar com o salmista. Olha só que palavras bonitas nós podemos ver aqui, né? Até o versículo 12, 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aí no versículo 14, subitamente uma outra pessoa assume a fala aqui, pois que tão encarecidamente me amou. Deus está dizendo ao salmista agora: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. O salmista não pode livrar a Deus, é Deus quem livra o salmista. Pois que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei. Então é Deus quem está falando.
Não é mais o salmista. Agora o próprio Deus assume a fala: pô-lo-ei no alto retiro. Olha só, você é colocado num alto retiro. Retiro já é um lugar de proteção, mas o lugar alto é mais protegido ainda, porque os inimigos não conseguem alcançar. Então Deus está usando uma figura de linguagem aqui para mostrar que nós somos colocados no alto retiro. E a altura, quando Deus fala em coisas altas, já sabe, é Deus quem está falando, né? Para mim, alto pode ser 2, 3 metros, mas Deus me colocar no alto retiro, é Deus que está chamando de alto. Então é um lugar realmente de muita proteção. Pô-lo-ei no alto retiro, também eu o livrarei, porque conheceu o meu nome. Olha só, Deus está dizendo que o salmista conheceu o meu nome. Ele citou 4 aqui, como já disse: chamou-lo de onipotente, chamou de altíssimo, né? Chamou de Senhor, Jeová, e chamou de meu Deus. E haveria muitos outros nomes que ele poderia chamar de Sabaote, de Chamar, de Jiré, de Ra, de Naqué, tantos nomes que Deus tem. Elion, El-Gimolá, enfim, El Shaddai, são nomes de Deus. E aqui Deus está reconhecendo que o salmista conheceu o nome dele, ó. Porque conheceu o meu nome. Aí Deus continua falando aqui, ó: ele me invocará e eu lhe responderei. Então nós invocaremos a Deus, e é Ele que está garantindo que Ele nos responderá. Amém? As horas já estão passando aqui, são muito rápidas, mas deixa eu só concluir. Ele diz ainda: estarei com ele na angústia. Veja, como eu disse agora há pouco, não quer dizer que o crente não tenha dia de angústia. Tem, mas mesmo tendo angústia, ele conta com a presença de Deus, porque Deus está dizendo aqui, ó: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei. Agora eu fiquei boquiaberto com o que eu estou vendo aqui, porque eu estou acostumado a ver a igreja glorificando a Deus, estou acostumado a ver o crente glorificando a Deus, mas aqui Deus está dizendo assim, ó: livrá-lo-ei e o glorificarei. Ó, Deus vai glorificar o crente. É claro que quando nós glorificamos a Deus, é reconhecendo a sua magnitude. E Deus glorificar o homem aqui se refere a Ele nos encher de algum tipo de privilégio, de algum tipo de glória. Não nos considerar deuses, é claro, né? Mas poder nos proporcionar privilégios que somente o crente tem. Então, glorificar a Deus estou acostumado a ver. Agora, Deus glorificar o homem são privilégios que somente aqueles que fazem parte da igreja do Senhor têm. Amém? E para finalizar o versículo 16, olha só: dar-lhe-ei abundância de dias. Isso é longevidade. Deus está dizendo que vai dar ao crente muitos dias de vida. Além de dar muitos dias de vida nesta vida, vai nos dar a eternidade, que é melhor ainda, né? Não existe mais abundância de dias do que a eternidade na presença de Deus. E para encerrar: e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então é motivo de glorificarmos sim ao nosso Deus, porque Ele nos mostrou a sua salvação. E a maior evidência de Deus ter nos mostrado a sua salvação tem o nome: Jesus Cristo. Lá na cruz do Calvário se manifestou como a nossa salvação. E é esta salvação que estamos ofertando para você, meu amigo ouvinte, que está acompanhando aí pelas redes sociais e que ainda não teve um encontro pessoal com Cristo. Não deixe passar desta noite. Aí mesmo da sua casa você pode ter essa experiência com Deus da nossa salvação. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, graças a Deus por esta boa palavra nesta noite, dando continuidade ao culto desta noite. Ouviremos mais um louvor com a cantora Áquila Priscila, aqui da igreja de Feira Grande. Glória a Deus. Anteriormente, não tem glória maior, glorificação maior do que nós morarmos com o Senhor lá na glória, né? Do que nós termos a vida eterna. E é porque Ele vive, pela promessa que Ele nos fez,
que nós devemos agradecer e glorificar e crermos no amanhã. Que o Senhor proveu amanhã e que muito em breve Ele estará voltando da sua glória para levar a sua igreja junto com Ele para adorar para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Porque Deus enviou seu Filho amado para perdoar e me salvar.